Já foi traído ou traída? Não perdoou? Não consegue perdoar? Não sabe lidar com essa situação? Vou te contar um pouquinho da minha história. Eu passei assim, muita prova, um casamento muito difícil, os 5 primeiros anos. E eu não entendi o porquê, não consegui compreender o porquê daquilo. Eu me doava o máximo que eu podia. Eu cuidava, eu amava mais o meu esposo do que a mim mesma. A minha vida era ele. E depois veio os 2 primeiros filhos, foi dividir entre eles. E eu mesma até me esqueci de mim, de tanto que eu me doava. Eu me achava que eu era uma boa esposa, eu cuidava muito bem da minha casa, dos meus filhos, fazia comida gostosa. E eu achava que aquilo tudo estava perfeito. E eu não entendia o porquê das atitudes do meu esposo. Quando eu vim ganhar o meu filho, eu morava em Minas Gerais e vim para São Paulo ganhar o meu filho e meu esposo ficou lá. E daí eu sei que assim, eu já vinha sofrendo há muito tempo e aquilo eu orava, eu chorava, eu fazia campanhas, fazia muitas coisas e não conseguia entender. Aí meu esposo voltou quando meu filho nasceu e eu tinha decidido em mim mesma que eu não ia sofrer mais por ele, eu não ia chorar mais 5 anos por ele. Eu tinha decidido mudar a minha vida. Eu comecei a me olhar e falei, eu não quero mais isso para mim. E foi onde eu comecei assim me impor como pessoa, me enxergar e comecei a orar, eu e a minha mãe, para Deus mostrar o que estava acontecendo, porque até então para ele estava tudo bem. Quando eu reclamava de alguma coisa, eu queria conversar, ele simplesmente falava: se para você não está bem, vai embora, que para mim está tudo bem. E eu passei ouvindo isso 5 anos e pouco, e eu só chorava e ficava ali esperando ver algo acontecer. Então, quando eu tomei essa decisão, eu falei: não quero mais passar por isso. E a gente começou a orar com 3 dias, que eu e minha mãe começamos a orar para Deus mostrar o que estava acontecendo. Aí eu descobri que nesse tempo que eu vim ganhar meu filho, ele me traiu com a ex dele. Hoje eu falo isso muito de boa, porque graças a Deus estou liberta, perdoei. Mas foram assim dias muito difíceis. Eu ficava assim me culpando e procurando em mim onde foi que eu errei. O que eu fiz? Sendo que eu doei a minha vida toda para ele. Eu deixei de viver a minha vida para viver a vida dele e para ele. Então, assim, eu não consegui entender aquilo. Eu falei, puxa vida, eu mudei tanta coisa, fiz tanta coisa. E por que ele fez isso? Aí comecei a procurar tanto defeito em mim, comecei a me sentir um lixo, porque eu falei, quando ele casou comigo, eu era bonitinha. Até então eu estava bonitinha. Agora, naquele momento eu não estava. Mas eu ficava tentando achar um porquê, um pra quê, porquê de tudo isso. Eu não merecia aquilo. E fiquei nisso aí 1 mês. E eu falava todos os dias, aonde foi que você me traiu com ela? O que você fez? O que você falou? E ficava caçando mais coisas, aquilo para ficar me torturando mais. Eu não entendo por que a gente faz isso, mas normalmente quase toda pessoa faz isso aí. E eu ficava aquilo me torturando, e cada dia que passava era pior. Só que assim, aquilo não estava me levando a nada. Eu só estava piorando as coisas, ele ficava mais nervoso comigo, porque eu não deixava nem ele esquecer do que tinha acontecido, porque todos os dias eu lembrava. E um dia ele chegou em mim e falou: como eu vou me esquecer se você não me deixa? Então, assim, meio que caiu uma ficha e eu tava meio desorientada mesmo. A gente fica, quem já foi traído sabe como que é. Só que eu falei assim, eu não quero mais viver assim. Como eu decidi ficar com ele, que até na hora que eu descobri eu queria ir embora e tudo, eu arrumei mala para ir embora e tudo, e ele me pediu uma nova chance para os nossos filhos. Eu com 2 filhos, aquilo eu já não me amava. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Quem vai me querer? Eu feio desse jeito, quem vai me querer? Então eu fiquei. Se eu decidi ficar, então eu tinha que mudar alguma coisa. Eu não podia continuar vivendo daquele jeito. E eu decidi perdoar. E eu comecei a falar para Deus, Deus, tira isso tudo que eu tô sentindo, tira do meu coração. Não quero mais sentir isso. Se eu decidir ficar com ele, eu quero ser feliz, eu quero que a minha vida muda. E então, assim, dentro de 1 mês, certinho, olha, eu acho que foi assim, questão de uma semana, porque eu fiquei azucrinando ele em um bom tempo. Mas assim, dentro desse 1 mês, mais ou menos na última semana, se eu não tô, assim, se eu tô me lembrando bem, eu decidi, falei, não, parei.
Aí parei de ficar falando para ele e assim eu comecei a não sentir mais aquela dor que eu sentia. Então, assim, Deus foi trabalhando no meu coração. Eu sei que isso é um processo de todos os dias a gente decidir perdoar. Que perdoar não é um sentimento, é uma decisão, assim como o amor. É uma decisão, a gente decide amar todos os dias, a gente decide perdoar todos os dias. Esquecer, a gente nunca esquece. Que perdoar não é esquecer. É falar sem sentir dor, sem sentir mais aquela dor, aquela revolta. E graças a Deus, Deus foi trabalhando no meu coração. Depois de mais um ano e pouquinho, eu já tinha perdoado, a gente já estava começando a viver melhor. E a gente conseguiu sentar os dois para conversar sobre essas coisas que tinham acontecido. Como que foi, por que que foi, o que que aconteceu, o que levou ele a não ficar lá com ela, porque até então ela tinha feito essa proposta para ele ficar lá e nem vir. E aí ele foi falando assim dos valores que ele via em mim, das coisas que eu tinha e que a outra não tinha. Só que nisso, eu fui assim, eu sempre fui muito curiosa, eu comecei a estudar, como melhorar. Eu sempre fui assim, fiz curso, como tratar melhor, porque até então eu me achava perfeita. Só que nesse processo eu descobri que faltava muita coisa para me mudar. Eu tinha muita coisa que precisava ser mudada. E não era amar só ele, eu tinha que amar primeiro a mim. Porque se eu não amava a mim, quem ia me amar? Então foi onde eu comecei a me olhar, me enxergar, comecei a me cuidar e comecei assim, a me arrumar e a fazer coisas assim que agradassem a mim e que refletisse a ele. Eu comecei assim, até então, eu não sabia nem o que era ter prazer nesses anos todos, eu não sabia o que era namorar direito. Então eu comecei a pesquisar, comecei a buscar, comecei a pedir ajuda, comecei a conversar com pessoas assim mais sérias e que dava para conversar. E comecei a descobrir. Então nisso eu me descobri. Eu comecei a buscar eu sentir prazer, eu ser feliz, eu estar bonita para mim mesma. E foi então que assim mudou a nossa história. Ele começou a me enxergar de outra forma, ele começou a me valorizar, começou a ter ciúmes, coisas que ele nunca teve. Então, assim, foi um processo, não foi assim, muito longo, mas também não foi muito curto. Mas foi uma coisa que eu decidi. Eu falei assim, não, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje eu vou mudar a minha história. Minha mudança não dependia da dele, assim. Eu primeiro tinha que mudar eu, depois ele. E assim, você não consegue mudar o outro. Tem coisinha que a gente, assim, de pouquinho, principalmente a mulher, a gente consegue fazer algumas coisinhas, mas a mudança do outro, às vezes, depende da nossa. Por isso que tem que ser, a mudança tem que começar em nós primeiro. Vamos olhar, vamos ver assim, se não tem coisa que você pode ainda fazer para melhorar. Seja emagrecer, seja se arrumar, seja falar menos, seja falar na hora certa, as coisas corretas. A gente não pode omitir aqueles sentimentos que a gente sente, só que temos que falar na hora certa. Então, assim, eu mudei muita coisa. Mudei para perdoar, para conviver, porque assim, a gente fica, normalmente com as pessoas que eu converso foi traída, fica assim, nossa, mas como que foi? Será que ela é melhor do que eu? O que ela tem de melhor do que eu? Olha, nós somos as melhores. Se você começar a se olhar com amor por você mesmo, você vai ver que assim você é a melhor pessoa do mundo. Você pode ser a melhor mulher do mundo. Nós, mulheres, temos um poder na mão que o homem não tem. Então você pode ganhar o seu marido a hora que você quiser. Você basta ter estratégia, jeitinho, tudo tem um jeito. Mas assim, não perca, não deixe o seu casamento por não querer perdoar. Perdoe hoje, ama hoje. Hoje eu dou graças a Deus porque Deus me ajudou a perdoar. Que hoje eu tenho meu esposo e minha família restaurada, não foi destruído meu lar. Que quantas pessoas, por primeira coisinha assim que não soube perdoar, desistiu, né? Quantas pessoas já morreram, já se destruíram, famílias, filhos. Então assim, não perca a chance hoje de restaurar o seu casamento. Perdoe, aprenda a perdoar. Perdoar é uma decisão, decide hoje a ser diferente. E eu vou te falar a verdade. Depois que a gente perdoa, a vida da gente fica tão mais leve e a gente consegue sim voltar como lá no início quando a gente se conheceu.
voltar ao primeiro amor, aquele mesmo sentimento. Tem pessoas que falam assim, olha, depois da traição nunca mais é a mesma coisa. Eu vou te falar para você que é sim, depende de você. Se você realmente perdoou e se você ama, pode ser sim. Esse vídeo aqui é só um pouquinho assim da minha história. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre mim, sobre o que eu passei, que também eu traí também. Só que isso eu quero que meu esposo um dia conta como foi que ele se sentiu. E o porquê que tudo isso aconteceu. Mas isso fica para um próximo vídeo, tá bom? Mas olha, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar em inbox para mim ou pode pôr aí embaixo, que eu estarei pronta a te responder e a te ajudar. Mas eu quero só te pedir uma coisa, não desista de você. Se ame, se cuida, invista em você, invista no seu casamento. Não tem ninguém perfeito. Não adianta você, assim, desfazer desse casamento para arrumar uma outra pessoa perfeita, porque você vai ter, às vezes, os mesmos problemas. Então, por que não consertar esse seu, que você já conhece, que já está habituada, para ser o melhor? Beijinhos e até a próxima.